Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mopilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Matheus Gonçalves. Bom, essa semana saiu mais uma notícia envolvendo esses scripts de mineração de criptomoedas que ficam rodando nos sites, no navegador dos usuários. A gente vai conversar sobre isso hoje, se é ético fazer isso, se é uma alternativa de rentabilização para os sites. Fica com a gente que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 20 minutos e 15 segundos. Então vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? Primeira mensagem, de novo, Eric Álvaro, ele tem 25 anos, mora no interior de São Paulo e é designer gráfico. Olá, ótimo programa, adorei o tema. Acho válido fazer uma breve análise sobre como essa fragmentação de conteúdo se relaciona com a pirataria. A Netflix e outros conseguiram, ao menos em parte, enfrentar o download ilegal de filmes e séries, fornecendo uma alternativa barata e prática. Há um equilíbrio entre a conveniência que um serviço pago geralmente fornece, nesse caso o tamanho do catálogo, facilidade de uso, preço acessível, etc. E a dor de cabeça de ter que correr atrás de métodos ilegais para assistir a esse mesmo conteúdo. Porém, a partir do momento em que as conveniências começam a diminuir, leia-se ter que assinar 6 serviços de streaming diferentes e gastar R$250 por mês para acompanhar suas séries favoritas, a ideia de piratear começa a ficar mais tentadora. E as eventuais dores de cabeça ao procurar por conteúdo em sites de streaming ilegais começa a valer a pena. Aliás, até mesmo soluções piratas vêm evoluindo e ficando cada vez mais user-friendly. Vide o Popcorn Time, por exemplo, que despertou o ódio dos estúdios, ao fornecer um método de piratear conteúdo que até sua mãe conseguiria usar facilmente. Isso sem mencionar as dezenas de extensões para o Code que fornecem ilegalmente links de filmes, seriados e até links de transmissões ao vivo de canais por assinatura. Resumidamente, na ânsia de todos pegarem o próprio conteúdo, criarem suas plataformas e deixarem suas séries e filmes apenas lá, talvez todos eles acabem perdendo. Bem isso, um abraço. Até porque o Popcorn Time tem, por exemplo, Breaking Bad, tem várias séries da Netflix, que são exclusivas da Netflix, estão no Popcorn Time também, estão pirateadas, Então, às vezes, se você acompanha só uma série de um serviço de streaming, essa série específica você pode baixar no torrent, Eu não tô, lógico, tô estimulando ninguém a fazer coisa errada, apenas dizendo que as alternativas estão aí, sendo legais ou não, e as pessoas, no final das contas, vão fazer o que elas acharem melhor. Agora, quando o cara citou o Popcorn Time, como a gente acabou de gravar o programa sobre mineração de criptomoeda, e agora estamos gravando no final a caixa postal, eu fiquei imaginando se o Popcorn Time utilizasse um minerador de criptomoedas. Olha aí, Riga. Nossa senhora, isso seria muito curioso de ver a reação. Olha a ideia errada, Próxima mensagem é do Marcel Santana, ele tem 35 anos e é de Rio Branco, Acre. Olha só. Existe. Existe, mas é só ele do Rio Branco, que diz que é do Rio Branco, E mandou e-mail, porque eu não conheço nenhum outro ouvinte. Se você é de Rio Branco, Acre, ou de alguma cidade do Acre, manda um e-mail que eu quero ver. Eu fico pensando quantos podcasts não fazem esse questionamento quando leem um e-mail do Rio Branco, Acre. O maior viral dos podcasts brasileiros, olha aí. Escutei ontem o Tecnocast 78, um bundle de bundles, e uma passagem me intrigou bastante. Em determinado momento, já no final do episódio, vocês discutem sobre a oferta exagerada dos diversos serviços de streaming de entretenimento. O Mobilon pontua que nós não temos tempo para consumir tanto entretenimento. Ele coloca entre parênteses,
ok, tipo letra maiúscula, exclamação. E logo em seguida o próprio Mobilon arremata que podcast também é um concorrente a empresas como Netflix. E aqui eu discordo, ele diz: ouvir um podcast é atividade paralela que pode ser realizada enquanto arruma a casa, dirijo até o trabalho, lavo uma roupa ou até executando tarefas mais mecânicas no trabalho. É difícil acreditar que alguém consiga assistir um episódio de Stranger Things ou Game of Thrones enquanto faz algumas das tarefas que citei anteriormente. Eu mesmo escutei o Tecnocast 78 enquanto ia e voltava para o trabalho de carro. Fica aqui o meu breve comentário. Parabéns pelo programa. Valeu, Marcel. Eu acho que concorre toda... Se defenda. Não, eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer dizer que, tipo, dá pra gente segmentar certas atividades e não necessariamente elas concorrem, porque podcast você consegue fazer em uma situação que você não conseguiria consumir Netflix. O meu ponto é, tudo que você dedica o seu tempo pra fazer, de certa forma, você deixa de ter aquele tempo pra fazer outra coisa, né? Então, tudo bem. A maioria das pessoas encaixam o podcast no horário que elas ouviriam rádio, por exemplo, indo pro trabalho. A maioria que diz é isso, né? Tô no trabalho, tô na academia, enfim. Mas, por exemplo, tem gente que já mandou e-mail, uma dona de casa mandou e-mail uma vez falando que ela ouve o Tecnocast enquanto ela passa roupa. Ela poderia estar assistindo TV passando roupa. A gente chegou num ponto da sociedade onde a oferta de conteúdo, a oferta de coisa pra você fazer é tão grande que a limitação acaba sendo o tempo, né? Então, seja pra ler um livro, seja pra ir num parque, seja pra assistir uma série. Quando a gente tá falando de entretenimento, né? Muitos canais de entretenimento, você acaba tendo que fazer escolhas. Era mais ou menos esse o meu ponto. Mas eu entendo o lado que ele apresentou, ele quis segmentar mais, assim. Sim, mas uma coisa é certa, a gente sempre fala aqui, né? Ah, mas tal podcast não concorre com a gente e tal, mas na verdade todos os podcasts concorrem com todo mundo, né? Sim. Porque todos competem pelo mesmo tempo. A limitação nesse caso não é nem a questão do conteúdo, se o conteúdo é melhor ou pior, se é da mesma área ou não, e sim a questão do tempo, né? Os próprios serviços de streaming competem talvez não por causa do conteúdo, né? Mas também por causa do tempo. Sim. Que não tem condição. Podcast até ainda tem aquele artifício, ouço vocês em 2 vezes e meia. Tá, beleza, você consegue entender, ok, mas assim, você não vai assistir um episódio de Game of Thrones com o dobro da velocidade. É uma questão de imagem, assim, não é só questão do conteúdo que você quer ouvir no caso de um podcast, né? Você quer ver a arte que o diretor planejou pra você, as cenas, os efeitos especiais, enfim, né? Mas tem muita gente, por exemplo, que assiste seriado enquanto tá no metrô. Utiliza lá, baixa no celular, enfim, eu vejo isso direto, a galera andando com o celular na mão assistindo o seriado, entra no metrô e tal. É verdade. Então, quer dizer, tem certas situações, por exemplo, eu gosto muito de ouvir quando eu tô me arrumando, assim, tipo, eu acabei de acordar, já ligo alguma coisa, então já tô ouvindo o programa, tô me arrumando ali, vou lá, tomo banho, saio do banho, tô me arrumando, vou pra cozinha fazer café, levo a caixinha de som comigo, né, o caixinha Bluetooth, né, então eu já tô consumindo ali meia hora, 1 hora que eu tô me preparando pra alguma coisa, eu já consumi um programa inteiro. É uma situação que eu não conseguiria fazer mais nada, eu não conseguiria assistir nada, né, mas é um caso específico. Tem outras situações que você acaba consumindo podcast, que nem indo pro trabalho, que daria pra assistir alguma coisa também. Ou pra ler alguma coisa, por exemplo, ler notícia, né? Com certeza. O próximo comentário é do Gabriel Amadeus. Ele fala vários pontos, o e-mail dele é gigante, então eu vou me concentrar num parágrafo aqui. Acho que o Riga comentou sobre poder escolher os exatos canais que nos interessam. Mas a própria Netflix tem esse problema. Eu sou obrigado a ficar vendo imagens de séries que não me interessam. Algumas são ok, ficar vendo figurinha repetida o tempo inteiro. Mas tem umas que são muito irritantes. Por exemplo, ficar vendo sugestão de filme infantil, sei lá. O mesmo ocorre com a Play Store maldita, que ficava toda santa vez publicando pra mim o Clash Royale na landing page do aplicativo da Play Store, que eu acessava regularmente para atualizar meus aplicativos manualmente, por preferência minha. Acho que existe um abuso de propaganda na internet, tal qual os abusos conhecidos nas propagandas da TV aberta, em especial a Globo, que repete os mesmos comerciais até não ser mais possível você viver uma vida sem a influência de uma música pentelha de jingle.
É uma estratégia, né? Isso ficou muito visível pra mim no YouTube, em especial, onde estava assistindo um canal onde os vídeos são em geral longos, e todos os vídeos possuem as mesmas propagandas de 5, 15, 30 segundos, mas extremamente repetitivas. Eu fico pensando se o algoritmo é configurado com a mentalidade de ganhar ou vencer o consumidor pelo cansaço. Viajei um pouco em vários aspectos, mas vejo esses pontos todos como interligados e relacionados à estratégia de promoção de conteúdo das provedoras. Obrigado pelo tempo de vocês. Abraços. Viu, mas eu tenho uma pergunta. Hotel? Pois é. Não, quando ele falou a propaganda TV aberta Globo, nossa, eu pensei imediatamente, na verdade, na TV paga. Porque, mano, Trivago comprou todos os canais de TV paga, assim, é ridículo, assim. Sempre que vai pro comercial, assim, interessante, né? Como TV paga tem tanto comercial, mesmo a gente pagando pra assistir o negócio. Cara, é um negócio absurdo. Não tem, acho que, um intervalo que não tem o comercial desse troço maldito. Olha aí, ó. A gente fala sobre isso nesse programa também, só que sobre sites, ó. Exatamente. Eu não sei se eu cheguei a comentar no Tecnocast, mas eu falei no Twitter. Essa empresa que a gente tá falando, ela gasta 86% da receita dela com marketing. Daí a gente entende porque que eles estão em todos os intervalos comerciais possíveis, assim. Mas lendo esse e-mail, o que me veio na cabeça foi o Instagram, por exemplo. Não por causa de propaganda, mas por causa de como eles selecionam o conteúdo deles. Aquele lance dos filtros, os algoritmos, né, que tenta te apresentar o que é mais interessante pra você. E me dá raiva que parece que tá cada vez exibindo menos fotos no meu feed. Então eu entro no Instagram, eu entro meia hora depois, tem 2 fotos novas só. E eu sigo, sei lá, 700 pessoas. Então você fica pensando, cara, eu já entrei, eu já vi essas fotos, eu não curti nenhuma dessas fotos que você tá me exibindo, tipo assim, dessas fotos que você mostrou, eu não curti essas aqui. Então, por que você tá mostrando ainda? Sabe? Você já sabe que eu vi. Me mostra alguma coisa nova. Eu sigo 700 pessoas, sabe? Eu sigo bastante porque eu quero ver mais, né? E eu não entendo isso, de você ficar entrando o tempo todo e não ter conteúdo novo. Não entra na minha cabeça isso. Eu tenho percebido isso no Instagram também. Eu não sigo 700 pessoas, mas às vezes eu, sei lá, tô rolando o feed e, de fato, parece que tem muita imagem repetida. Não sei se as pessoas estão publicando menos no Instagram por causa do Stories. Não sei, eu tive alguma impressão estranha, mas o fato é que, enfim, até os anúncios ficam se repetindo, assim. Já vi um anúncio de uma carteira 50 vezes, assim, um negócio absurdo, assim. Não, eu acho que as pessoas realmente postam menos, né? Porque a foto tem que ser ultra maravilhosa pra entrar na timeline. Antigamente você publicava, sei lá, foto de um amendoim, porque você achou o amendoim bonito, né? Hoje você faz um story. Cada vez mais as pessoas fazem stories e não post. Mas ainda assim, não é esse o problema. Acho que é um filtro exagerado mesmo. Não é possível que eu siga 700 pessoas e em uma hora tem um post novo só, sabe? Pois é. Próximo e-mail do Rodrigo Teodoro, ele é de Barretos, aqui em São Paulo, tem 27 anos. Olá, Riga e Mobilon. Eu sou um heavy listener de podcasts e descobri o Tecnocast há cerca de 2 meses. Desde então, estou com a meta de zerar os episódios antigos. Estou no 40 e contando. Ih, não faz isso não, cara. Não me responsabilizo por que tem abaixo disso. É interessante ouvir os assuntos e opiniões de 2 anos atrás e ver o que de fato mudou até hoje. Bom, chega de conversa fiada e vamos ao assunto. Eu li e assisti o review do Riga, muito bom como sempre, sobre o Fire Stick TV Basic Edition. Nossa, Fire TV Stick. Também tá nome composto. Recém-lançado em terras tupiniquins por 290 temers. Mas, se eu comprar o Fire TV Stick Alexa Edition... Nossa, mãe, isso é o nome? Exatamente. É tipo 1, 2, 3, 4, 5 nomes, sem contar o Amazon, né? Meu Deus, tá pior que a Microsoft dos anos 90, cara. Da Amazon americana por 40 trams. Ele irá funcionar perfeitamente por aqui? É uma questão, Riga. Claro que a Alexa em si não deve funcionar em português brasileiro. Outra questão, eu sei que são produtos que estão em patamares diferentes e valores diferentes, mas se levar em conta que dificilmente assistirei Globoplay, tampouco HBO Go, faz mais sentido comprar um Fire TV Stick do que um Apple TV, mesmo da geração anterior, sem 4K, que tem muito pouco conteúdo no Brasil? Parabéns pelo conteúdo que produzem, obrigado e abraços. PS, frequência semanal seria uma boa, fica a dica. Com certeza seria uma boa frequência semanal, mas, né, a gente faz o que a gente pode. Sobre o Fire TV Stick, o Basic Edition e não o Alexa Edition, ele é muito bom, né? Eu falei no review. E o Alexa Edition,
ele vai funcionar no Brasil, só que, assim, eu não testei no Brasil, mas os relatos mostram que o Prime Video, por exemplo, desse Fire TV Stick Alexa Edition não funciona no Brasil. Então, se você não usa Prime Video e vai comprar um Fire TV, você vai ter um problema para usar ele no Brasil. Agora, se você usa Netflix, YouTube, essas coisas, enfim, aí não tem problema nenhum, porque os aplicativos eles não têm nenhuma restrição geográfica. E a Alexa, de fato, ela não vai funcionar em português do Brasil, mas ela aceita comandos de voz em inglês. O problema é que ela não é muito útil, né, aqui no Brasil, porque a gente não tem uma casa conectada, inteligente, que se beneficiaria de uma Alexa. Então, acho que nem é a hora de ter uma Alexa no Brasil. E sobre Fire TV Stick versus Apple TV... Apple TV, sem dúvidas. Assim, se o dinheiro foi limitado, com certeza a Apple TV é muito melhor. Mas eu não gastaria mais pra ter uma Apple TV, porque meu consumo é basicamente YouTube e Netflix. YouTube e Netflix funciona muito bem no Fire TV. E eu achei, inclusive, como disse no review, melhor que no Chromecast, né? Porque tem um controle remoto próprio, é legal ficar navegando pela servo na TV. Então, eu gostei bastante do Fire TV Stick Basic Edition Brasil, Amazon. Eu não tenho experiência. Eu uso o Apple TV não dessa geração com o controlinho, aquele controlinho que você dá pra jogar, tem sensor de movimento. Aquele que se caiu quebrou. Foi a última antes desse aí. Tipo, antes de ter essa versão com o App Store. Bom, me atende super bem só pra assistir Netflix, assim. Então, se você só quer isso, é uma boa. Mas eu até tenho um aplicativo no smartphone, dá pra controlar pelo smartphone e tal. Então, se for só pra isso, tá bom. Sim. É bem mais barato, né? R$300 contra 1.200, não dá nem pra comparar. Então, ele faz muito bem o básico. E eu acho que ele tem um problema de obsolescência programada, porque ele tem um hardware lá, ele roda um sistema mais completo, né? Baseado no Android. Então, você pode instalar aplicativos. Você vê que ele já roda no limite, que o Chromecast, por exemplo, não tem, né? Porque ele é basicamente um retransmissor. Isso. Eu acho que vale, sim. E o último e-mail é do José Luiz, ele é bancário, tem 32 anos, de São Paulo. No último episódio de vocês, depois de ouvir as opiniões de vocês, ainda considero muito cedo para existir um bundle dos streamings. Mas eu faço uma pergunta que surgiu ouvindo um programa. A Netflix conseguiria controlar o seu destino nessa questão, não precisando se vincular sequer a qualquer tipo de bundle? Explico. A Netflix não teria um posicionamento em sua área de atuação, tal qual o WhatsApp e Facebook, em que detém a maior parte dos usuários do seu tipo de serviço, e graças ao seu algoritmo e quantidade de usuários não permite, ou melhor, nos inclina a permanecer com ela, tornando a mudança para outros serviços de streaming de conteúdos mais difícil, já que nós usuários tendemos a utilizar o serviço em que as demais pessoas se concentram? O fato de ela ter um percentual de mercado muito alto não seria um fator que a permitiria se manter independente desses bundles? Grato pelos ótimos programas para entusiastas de tecnologia e gamer. Olha, eu tenho um exemplo aqui de um produto que ele detinha a maior parte dos usuários, ele tinha um diferencial também que nenhum dos concorrentes tinha e que hoje está praticamente morto. Sabe o que eu tô falando, Riga? Deixa eu pensar... Não, diz aí. A gente até gravou um Tecnocast sobre ele, inclusive, que é Snapchat. Ele citou o WhatsApp, Facebook, e aí o Snapchat, né? Então, assim, da mesma forma, a gente falou isso no programa, né? A Netflix hoje ela tem o diferencial, que é a tecnologia, o principal diferencial dela. Agora, o catálogo da Netflix, sem contar as produções, que é o que ela está investindo hoje, por já ter percebido que este é o verdadeiro diferencial, o conteúdo, o catálogo não é dela, é de outras produtoras, de outros estúdios. Então, o que acontece quando essas produtoras, esses estúdios, que têm décadas de experiência em audiovisual, em produção de filmes, em produção de séries, que têm já as parcerias, os contratos com os melhores diretores, enfim, os roteiristas, o que acontece quando as produtoras têm acesso também a uma tecnologia igual ao do Netflix e resolvem lançar os seus próprios serviços de streaming, retirando da Netflix o catálogo delas. A Netflix vira um serviço sem conteúdo. Então, é o dilema do marketplace, né? Você tem ali um serviço, você tem que ter oferta para ter demanda, você tem que ter demanda para ter oferta. Chegar no ponto que você tira fora a oferta, a demanda vai embora também, né? Como a gente falou no episódio, a Netflix, ela percebeu que ela era uma empresa de tecnologia e assim,
Se ela não tem conteúdo, ela não é nada. Ela pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se não tiver nada interessante pra assistir, as pessoas não vão assinar, né? E, de fato, ela entendeu isso e tá investindo muito forte em produções próprias, né? Eu acho que se ela continuar lançando essas séries com a qualidade que ela tem lançado, ela consegue se manter. Mas se isso por algum motivo parar, ou se isso for copiado muito bem por outras empresas, não existe uma empresa que vai ficar líder pra sempre. Imune, né? Imune ao mercado. A gente, a Nokia... Kodak. Quem que é a Nokia hoje, né? Então... Acho que assim, quem vai ditar se isso vai acontecer mesmo no mercado, de existir bundles, são os usuários. Porque a hora que chegar no momento que você tem, sei lá, 5, 10 serviços de streaming diferente, eu não tô falando desses servicinhos, sabe, bobeira aí que aparece, que só um nicho vai assinar. Tô falando de serviço grande, tipo HBO, quando conseguir tecnologia decente, Amazon Prime, quando tiver quantidade de conteúdo, a Disney, principalmente, sabe? Quando esses estúdios começarem a lançar os próprios serviços de streaming e tiver um catálogo massa, com séries legais, ou a galera vai assinar só a Rede Globo dos streamings, né, como o Riga falou, e depois baixar o resto da pirataria, ou, não sei, ou os serviços vão ver que a operação não tá dando dinheiro, que tá dando prejuízo, e eles vão ter que se juntar e fazer alguma coisa pra conseguir se manter. Acho que esse é o ponto. Bom, é isso. Bora pra pauta? Bora, Mobilon! Bom, essa semana saiu a notícia, a gente tá gravando aqui na sexta-feira, dia 1º de dezembro, que alguns sites já estão utilizando uma técnica para continuar rodando o script de mineração de criptomoedas em background, mesmo quando você já saiu do site do cara, então é um bagulho, tipo, super invasivo. Então a gente resolveu trazer essa pauta aqui pro Tecnocast, conversar um pouquinho sobre se isso é ético ou não e explicar também como é que funciona essa parada, né? Então acho que a gente pode começar do começo. O que é esse script? Como que ele trabalha? Explica aí, Felipe. Bem, o CoinHive ele foi lançado bem recentemente, no dia 14 de setembro, e os criadores pensaram nele como uma alternativa para anúncios no site. Em vez de depender de anúncios para continuar pagando servidores e pagando funcionários, etc., eles poderiam colocar um código no site que consegue minerar a criptomoeda usando o poder de processamento do computador ou do celular dos visitantes. Ele começou a ganhar destaque porque o Pirate Bay usou em um teste o CoinHive, só que aí já começaram a aparecer os problemas. O principal deles é que o Pirate Bay não colocou nenhum aviso de que o CoinHive estava no código do site, então se alguém deixasse a página do Pirate Bay aberta, ele começava a consumir 60%, 80% do processador. Caraca. Sem aviso. Você fechava a aba e o processo parava porque era só o minerador de criptomoeda usando o computador do usuário. O outro problema também é isso, né? O CoinHive ele permite que você coloque um percentual máximo de uso de CPU, só que o Pirate Bay colocou um valor muito alto e aí acaba ficando no máximo se você deixar a aba aberta. Então, talvez um percentual como 10%, 20% fosse algo mais aceitável, mas eles acabaram deixando um valor muito alto e acabou tendo esse outro problema. Acho que é legal comentar aqui também, do ponto de vista um pouco mais leigo, que, sei lá, às vezes vocês estão ouvindo isso e falam, nossa, como assim o site tá minerando criptomoeda sem eu saber? Isso é um vírus? É um malware? O que é isso? CoinHive, ele é um serviço, né, que você consegue colocar algumas linhas de JavaScript num site e assim que o usuário abre esse site, ele dá início à mineração. É simples assim, qualquer página da internet pode receber alguma coisa assim, dependendo de quem tá gerenciando esse site. E só ficou mesmo famoso, que nem o Felipe comentou aí, porque o Pirate Bay que começou a fazer isso primeiro. A galera só descobriu porque o pessoal foi um pouco mais ganancioso aí e começou a usar mais de 60%, 70% de processamento, né? Senão acho que tava aí até agora. Sim, quando você usa muito processamento para minerar a criptomoeda, o cooler vai lá em cima, né? E mesmo se tratando de um minerador de navegador web, que é uma coisa menos potente, né? Porque ele não usa toda a capacidade de processamento da máquina, mas o CoinHive, por exemplo, ele promete 60%, 70% de um minerador compilado, assim, para a plataforma do cara. Então, é bem eficiente, só que tem o mesmo problema de um minerador nativo. Se você colocar 100%, quero usar todo o CPU possível, vai começar a ficar lento alguma coisa, o cooler do notebook vai gerar mais
mais rápido, você vai ver, nossa, mas o que tá acontecendo aqui, né? Eu só tô acessando este site ilícito. E de repente começou a sair um ventinho quente aqui. O que tá acontecendo? E aí, lógico, né? Foi descoberto isso. O pessoal fala assim, só tá usando meu processador? Que mal que pode ter nisso? Você tá diminuindo o tempo de vida útil do seu computador, basicamente. É mais ainda do que isso, né? Porque não tem uma limitação sobre onde ele tá rodando. Então, ele pode estar rodando num notebook que tá na bateria, né? Então, é um momento que você não quer gastar bateria. Pode estar rodando num smartphone, que também tem a questão de estar rodando na bateria. E tem no último passo ainda tem a conta de energia elétrica. Imagina se todos os sites utilizassem o script de mineração de dados. Obviamente, seu computador ia gastar muito mais energia, porque você fica o dia inteiro navegando na internet, né? No final das contas, tipo assim, parece inocente, parece que você não tá tirando dinheiro do seu bolso, mas você tá. Eu fico pensando, se o Facebook colocasse um minerador de criptomoeda no aplicativo e na interface web, as usinas elétricas no Brasil iam dar pane? Eu acho que no aplicativo as App Stores filtrariam, né? Mas seria uma coisa mais difícil do usuário perceber, porque diferente do computador, o smartphone não tem ventoinha e você não tem o gerenciador de processos para você ver ali qual que tá gastando mais, consumindo mais CPU, enfim. O principal problema disso tudo é que, assim, às vezes você tem ali um computador, você comprou um computador com processamento muito mais rápido, você tá pensando já em minerar criptomoeda, você tá preparado para isso e você já fez conta, por exemplo, de quanto eletricidade você vai pagar por mês minerando X horas por dia, desde que você tem o controle disso. O que acontece é que esses sites eles estão minerando moeda sem que o usuário saiba. Mas aí também tem o outro lado da moeda, né? A gente utiliza... No pun intended. Não foi, mas tudo bem. A gente utiliza vários sites gratuitamente todos os dias. A gente navega, a gente consome. E tem a galera mais radical que, tipo, odeia com todas as forças ver alguma publicidade nos sites e reclama porque tá vendo publicidade. Tipo, como se ela tivesse o direito de consumir o conteúdo 100% gratuito. E você que se vire pra produzir esse conteúdo, sabe? Então, acaba virando essa guerra também, né? Do site tentar encontrar alternativas. Talvez exista um limite de uma forma que você pode implementar isso que é aceitável, sei lá. Eu fiz uma enquete no meu Twitter, que eu já não vou lembrar o resultado, né? Eu citei alguma caixa postal aí, quem acompanha o Tecnocast já ouviu também, mas perguntando exatamente isso, se as pessoas estariam dispostas a doar o poder de processamento da máquina delas, ou uma parte, né, do poder de processamento, em troca de não ver mais publicidade na web. É lógico que isso é uma utopia, as empresas dependem de publicidade é uma coisa que gera valor para a sociedade, é uma coisa produtiva para a sociedade. Minerar criptomoedas não exatamente, né? Teve muita gente que aceitou, teve muita gente que falou que não, mas eu acho que essas pessoas que falaram que não, elas não tinham entendido o limite, assim, porque ficou meio em aberto. Quais seriam os limites dessa mineração? Quantos % do seu processador o site vai poder usar? E as pessoas também não entenderam que depois que você fecha a aba, a ideia é essa, né? Fechou a aba, parou de minerar. Eu tenho um número aqui, eu tenho um resultado. Você lembra disso? Não lembro, mas eu fiz uma busca rapidinho aqui. A pergunta era... O Rig é muito ninja, né, cara? A pergunta era se você doaria 10% do processamento da sua máquina para os sites que acessa, né, com mineração de criptomoedas, em prol de uma internet sem banners. Aí 33 responderam que sim, melhor, né, doariam o processamento, e 67% não, prefiro banners. Olha aí. E porque tem uma questão também que a maioria não sabe. Quando você está navegando pela internet, esses banners que aparecem nos sites, eles também consomem processamento. Hoje em dia, com a rede programática, acontece o carregamento em cascata de redes de anúncios. Então, é como se tivesse um leilão de publicidade para aquele visitante entre diversas redes de anúncios. E quem paga mais ali, é uma conta em milissegundos assim, quem paga mais acaba ficando com a impressão de banner para aquele visitante. E querendo ou não, esse monte de carregamento de script e no final das contas o carregamento do banner e a exibição do banner, que muitas vezes é animado, mesmo que seja em HTML, consome, e eu aposto com vocês que é mais do que 10% do processador da máquina. Então, no final das contas, você já tá vendo publicidade e você tá doando mais de 10% do seu processador, né? Então... É porque a questão da publicidade é que ela dá um pico bem maior que 10% quando ela carrega, mas depois, se o navegador realmente for eficiente, né, não for o Chrome, aí vai parar um pouco de consumir tanto CPU. E no caso de mineradora de criptomoedas, seria ali 10%
constante ali, sem parar e tal. Sim, E fato. depende muito do site. Se for um YouTube da vida, com certeza vai consumir muito mais processamento. Se for um site que o cara vai lá e fica um minuto, talvez o efeito seja menor, de fato. Inclusive, esses sites de vídeos são os que são mais recomendáveis, assim, de você utilizar um script de mineração. Porque é onde o usuário fica online por mais tempo, para dar tempo de ele processar alguma coisa ali, né? Um site de conteúdo que a pessoa, ainda mais hoje com o smartphone, você entra e fica, sei lá, um minuto e pouco na página, né? Então é questão de você abrir, ler o que você tem que ler e sai. Então não dá tempo de processar muita coisa. Até o pessoal do CoinHive fala na página deles lá que esses sites vão se beneficiar menos de ter um minerador instalado. Na época que o Pirate Bay estava testando o CoinHive, eles fizeram uma enquete no fórum deles e perguntaram exatamente o que você perguntou. Você prefere anúncios ou você prefere trocar os ciclos de CPU por não ter anúncios? E a maioria das pessoas respondeu que sim, que gostaria de ter o minerador desde que fosse claro, né? Desde que ficasse claro que o minerador estava lá funcionando. E até porque geralmente as pessoas não precisam ficar muito tempo num site como o Pirate Bay, porque você chega, pesquisa o que você está procurando, clica no link e baixa. Então, da mesma forma que um site de conteúdo você vai e lê a notícia, né? Um site de pirataria, as coisas funcionam desse jeito. Então não ficaria o resto do dia minerando criptomoeda, por exemplo. E o mais irônico é isso, né? As pessoas reclamarem que um site de pirataria tá utilizando uma parte do processador deles. Onde já se viu roubar o meu processador? Hipocrisia, né, cara? Mas eu percebi como essa questão é relativa. Por exemplo, eu ficaria em dúvida em responder se eu doaria meu processador ou veria banners. Mas no caso do Pirate Bay, cara, com certeza eu doaria 10, 20% do meu processador pra não ver aqueles banners, porque eles são bem próprios, assim. Tipo, não dá pra abrir em qualquer lugar o Pirate Bay. Principalmente em público, né, cara? E já vi pop-up lá. Não que eu acesse com muita frequência, né? É só pra... Não te Um amigo contar. meu acessou, né? Tem uma pauta importante ou algum amigo avisou, então... O primo do cunhado do meu genro me contou. O site Torrent Freak, se eu não me engano, ele fez uma conta rapidinha, especificamente sobre o Pirate Bay, e eles ativando esse sistema de mineração de criptomoeda, eles podem chegar, isso é aproximado, né? Mas eles podem chegar a fazer $12 mil por mês, só com isso, só ativando esse tipo de coisa. E tem um detalhe, né? Ele pode receber, acho que a conta era X Moneros por mês, assim, 127 Moneros por mês. Só que tem uma questão, né? Criptomoedas, elas não têm um valor fixo, elas podem variar. Então, agora, teve essa escalada do Bitcoin, que ultrapassou $10 mil, e as outras criptomoedas seguiram, e o Monero valorizou também. Então, acaba que ele pode dar a mesma quantidade de Monero, mas na hora de converter para dinheiro de verdade, pode ser maior ou menor. De qualquer forma, essa variação do, entre aspas, câmbio aí da criptomoeda que eles estão utilizando, eu acho que é isso mesmo. $12 mil por mês hoje, nesse exato momento, no momento que o post foi publicado, na verdade, mas isso vai variar para cima ou para baixo de acordo com o câmbio. O CoinHive ele ficou conhecido por causa do Pirate Bay, mas o que parecia ser um teste, né, o que era apenas um teste, acabou revelando um lado bem negativo do CoinHive, que é esse de não perguntar para o usuário se ele quer ou não deixar o computador dele minerando criptomoeda. Aí começaram a aparecer diversos casos de sites que, sem motivo aparente, começaram a minerar criptomoeda, como é o caso dos sites oficiais do canal americano Showtime, que passava Dexter, que passa Homeland. Um pesquisador de segurança descobriu que no Showtime.com tinha um minerador de criptomoeda. E é um site que, até onde eu lembro, você só tem acesso se você for assinante. Não é um site que deveria estar minerando criptomoeda, mas estava. Eles nunca explicaram o que aconteceu, mas provavelmente foi uma invasão. Não teve um site do governo de São Paulo, acho que do Rio também, que estava minerando moeda, assim? Sim. Aí, em vez de resolver o problema só começou a se espalhar. Então, outro pesquisador descobriu que o site, o portal cidadão.sp, estava com um minerador de criptomoeda ativo, né, consumindo quase toda a CPU dele.
E aí eu recebi umas dicas, eu dei uma olhada numas dicas do Twitter e a gente viu no Tecnoblog que o portal da Secretaria da Cultura do Rio de Janeiro também estava com o minerador de criptomoeda e também o site de uma rádio sediada em Porto Alegre. Eu fico pensando nos sites do governo, quem que colocou um script pra minerar criptomoedas? Tipo, será que foi algum estagiário ali, sei lá? Então, pode ser coisa de hacker mesmo. Um estudo do bloqueador de anúncios AdGuard descobriu que 220 sites, na lista dos 100 mil mais populares, estavam com script de mineração, e muitos deles sem saber. Então, tem centenas de blogs do WordPress, por exemplo, que estão com minerador de criptomoeda porque eles provavelmente usam algum login muito fácil de adivinhar. Sim. Chega o hacker, bota lá o minerador de criptomoeda com o token deles, né? E pronto, você tá ganhando dinheiro sem fazer nada. Mais que isso, às vezes esses sites, incluindo os sites do governo mesmo, eles estão utilizando alguma biblioteca que existe, que possui alguma vulnerabilidade, então eles esqueceram de aplicar o último patch de segurança, ou eles esqueceram de atualizar os plugins, esses plugins eles são vulneráveis, o hacker pode ir lá, abrir esse plugin, esse código, e enfiar ali o JavaScript com o token dele, e ele vai ficar minerando sem que a pessoa que gerencia o site mesmo, ela saiba. Ou pode ser, sei lá, algum funcionário mal intencionado que foi lá e colocou manualmente. Numa empresa séria de tecnologia, a gente tem ali todos os logs de tudo que foi modificado no código. Nos sites do governo, daí vareia, né? Vareia. E aí acontece de, por exemplo, ter um anúncio malicioso que redireciona o usuário para um alerta falso de vírus ou de uma atualização de Java. E além de ser algo falso que vai baixar algum vírus para o seu computador, ele ainda minera criptomoeda. A gente tá falando de dinheiro, né? Vou forçar uma analogia que tá me lembrando uma coisa aqui, que é o lance em economia. Sabe aquela história do governo tá quebrado e aumentar imposto para conseguir pagar as contas? Ele vai lá, sei lá, aumenta o imposto da gasolina para conseguir fazer um caixa para pagar as contas dele, né? E aí fica todo mundo puto, né? Porque você tá vendo o seu dinheiro ir embora, você vai lá, tira o dinheiro do seu bolso e dá ali pro governo na forma do imposto, é muito óbvio. E em economia se diz que gerar inflação é uma forma do governo te roubar sem você saber, porque o governo, em vez de pedir dinheiro pra você, ele vai lá, imprime um monte de dinheiro, paga as contas dele com esse dinheiro e esse excesso de dinheiro no mercado faz gerar uma inflação enorme que aumenta o preço de todos os produtos, consequentemente desvaloriza o seu salário, né? Então, de certa forma, tipo assim, você não quer pagar obrigatoriamente? Então, tudo bem, a gente faz você pagar de qualquer jeito, né? Todo mundo paga. E esse script de mineração tá me lembrando isso um pouco. Porque, primeiro, antigamente os golpes eram na forma de, vamos roubar dados bancários, vamos instalar keyloggers e roubar dados bancários. E hoje em dia tá todo mundo se aproveitando de mineração, né? Você injeta o script de mineração no site de alguém e tá todo mundo pagando em forma de eletricidade e não tá sabendo. Da mesma forma, os anúncios, né? Você poderia estar cobrando um paywall do seu visitante, falando, você quer consumir o nosso conteúdo? Então, ajuda aí, paga uma grana. Mas muita gente não quer pagar, então o que você faz? Coloca um script, a galera nem sabe muitas vezes que eles estão pagando aquilo ali, porque aumenta o consumo do processador, o seu dinheiro na verdade vai para a conta de força, você vai ficar puto com a companhia elétrica e você não sabe que o dinheiro no final das contas está indo pro cara lá, que estava minerando coisa no seu computador sem você saber. Nessa sua analogia aí, esse pagamento sem saber para onde vai seria a inflação forçada, é isso? É uma espécie de inflação, no final das contas essa forma de fazer todo mundo pagar sem saber que ele tá pagando. Porque o seu dinheiro tá indo pra algum lugar, mas você diretamente tá dando o seu dinheiro pra conta de luz. Você não sabe que, na verdade, aquele dinheiro tá indo, de fato, pra quem tava minerando, né? Ele utilizou a sua máquina e ele tá lucrando com isso de verdade. É interessante esse ponto de vista, cara. E eu acho que é mais um ponto que reforça a ideia de que, enquanto você, usuário, sabe que tá acontecendo aquilo, você opta em fornecer a sua CPU ou processamento para essa mineração, eu acho que é bacana, e quando o pessoal faz aí escondido, né, por trás dos panos, é onde a coisa fica bem, bem feia, né? Eu acho que no final das contas, dependendo da forma que isso é implementado, o efeito, vamos dizer assim, do fluxo do dinheiro pode ser mais ou menos parecido, de você utilizar um banner, de você cobrar uma assinatura, é parecido, assim, os resultados, né? Mas na prática o dilema é mais ético, porque você tá tirando dinheiro da pessoa de forma forçada sem ela saber. E pra mim é uma
utopia esse negócio de contanto que você avise que você tá fazendo isso. Porque pensa bem, a gente já fica puto quando a gente abre um site e tem um banner que pula na sua cara, ou tem um banner que você tem que interagir pra fechar ele. Isso é muito irritante. Por que a gente ia aceitar, então, aparecer um pop-up enorme toda vez que a gente visita uma página só pra falar, não, beleza, pode usar, sabe? Então eu tô imaginando um pop-up com um contador, assim, de, ó, você já gastou 0,03 real de energia elétrica, 0,4, 0,5, 0,6, vai subindo, assim, sabe? Ou então um paywall, né, que te fala assim, você já leu 3 notícias esse mês, deixa a gente minerar, senão você não pode ler mais nada, sabe? Tipo, cara, é irritante do mesmo jeito, entendeu? Só funciona se for automático, se for uma coisa tipo assim, então vamos limitar o consumo pra 5%, sei lá, porque daí todo mundo que instala o script já se limita nesse patamar e quando você acessa, sei lá, 3 abas ao mesmo tempo, o navegador se encarregaria de só deixar rodar o script que tá na aba ativa, por exemplo. Imagina um paywall que é assim, você já leu 10 notícias esse mês, agora você tem que minerar X moneros. Então, se você estiver num computador super lento, você vai demorar mais. Se você estiver num computador rápido, você vai mais rápido. Será que isso incentivaria a indústria de processadores? Nossa, isso é uma discriminação enorme, cara. É tipo você colocar uma balada custando R$150, tipo, só entra quem é ricaço. Eu vou mais longe. Isso faria com que quem tivesse mais dinheiro tivesse mais acesso à informação. Olha só. Você só vai ler o Tecnoblog se você for rico, é tipo isso. Exatamente. Sai daqui, seus pobres. Mas a gente poderia utilizar isso pra identificar quem tem uma máquina super potente e a gente vai falar, bom, esse cara é rico, então a gente cobra assinatura só desses caras. Olha aí. Eu esquerdetizei o Tecnoblog. Tipo isso. Ai, seu comunistinha. Olha aí, vai que funciona. Então, mas você estava falando dessa ideia do pop-up e é justamente o que os criadores do Conhive fizeram. Eles não encerraram o serviço deles, eles falaram que ficaram entristecidos porque os clientes deles integraram o script sem avisar para os usuários e eles criaram uma alternativa que é o Off-Mine, AUTHED, Off-Mine, que é justamente isso, né, de obrigar o desenvolvedor do site a colocar um pop-up e aí dizendo, este site gostaria de usar o seu poder de computação, avisando se você está em dispositivo móvel, ele pode consumir a sua bateria, e aí se você permite o site usar o seu processador só para esta sessão, se você fechar a aba e abrir de novo, pode aparecer o pop-up de novo. Só que eu não vi nenhum site ainda, grande ou pequeno, que esteja usando. Eu acho isso mais irritante do que não falar nada, cara. Me parece inconveniente da mesma forma também. Tipo assim, se é antiético você utilizar o processador do visitante sem avisar, avisando, além de antiético, é irritante. Tipo isso. Não antiético, velho. Você tá avisando, mas é irritante. Acho que a única forma de fugir disso, cara, tendo esse controle na mão do site, seria o site ter algum tipo de cadastro de usuário, que também é alguma coisa irritante. O cara, ele poderia optar dentro do seu próprio perfil, ele falava, não, beleza, eu permito, eu não permito, e aí dependendo da configuração do cara, do perfil do cara, ou com, sei lá, cookies, alguma coisa assim, o site saberia que tipo de paywall, entre aspas, ele ia utilizar, se ele ia utilizar mineração de criptomoedas, se ele ia exibir propaganda ou algo assim, entendeu? De uma forma muito mais estruturada, né? E funcionaria bem pra sites grandes, sei lá, tipo YouTube, Twitch, sabe? Umas paradas assim que todo mundo já tem que ter conta pra usar, Facebook. E aí você vai lá no seu perfil e escolhe, eu prefiro ver publicidade, eu prefiro minerar criptomoeda. Faz sentido. Além dessas possíveis invasões a sites, né, que começaram do nada a minerar criptomoeda, a gente tem alguns truques bem estranhos, bem inteligentes para tentar minerar e lucrar o máximo possível com mineração, né? Então, por exemplo, essa semana a gente descobriu que tem alguns sites que eles abrem um pop-up, na verdade um pop-under, né, porque ele fica embaixo de tudo, que fica minerando criptomoeda. E eles posicionam para abrir esse pop-up atrás da barra de tarefas do Windows, perto do relógio. Então você não consegue ver. E daí o que acontece? Como você não consegue ver, e ele é uma janela tipo minúscula, né? Só aparece o endereço do site. É tipo, você pega o seu navegador e redimensiona por mínimo possível. Vai ficar uma faixinha só. Eles escondem atrás, você não consegue ver. E o que acontece? Quando você fecha a aba, esse pop-up não é fechado. Então o site continua minerando criptomoeda, mesmo depois que você sai daquele site. Então a gente tá falando de... Não é nenhuma questão agora de
de paywall e de pagar funcionário, pagar operação, enfim. Já é uma questão realmente antiética. Porque... É sacanagem, É. É sacanagem porque, assim, se já é difícil para usuário avançado ver aquilo ali, pra sua mãe, sei lá, pra galera mais leiga, eles nunca vão nem saber que aquela janelinha tá rodando ali. Ainda mais hoje em dia que a gente não fica desligando o computador, fechando as coisas, né, que só fecha a tampa do notebook, que lá pode ficar rodando por dias, sem nem saber. Sim, e quando apareceu essa notícia, surgiram algumas soluções. Ah, mas é só você fechar o navegador, a barra de tarefas mostra quando que o navegador tá aberto ou não. Aí eu fico pensando, quando foi a última vez que eu fechei o meu navegador? Sei lá, cara. Pois é. Eu acho que a gente nem fecha o navegador. E pra descobrir, né, se realmente tá minerando, a gente tem que ver o gerenciador de tarefas. Que usuário normal vai ficar abrindo o gerenciador de tarefas pra ver se tá minerando? E os caras tiveram todo cuidado porque, além da janelinha lá de mineração ficar escondida, eles não usam toda a capacidade de processamento. Então fica lá variando, lá 30%, 50%, aí depois volta pra 10%, aí depois sobe de novo. Então é como se você estivesse usando normalmente o navegador, sabe? Você não deve perceber nenhuma lentidão ou nenhuma ventoinha girando mais rápido do que o normal. É realmente difícil de detectar. Ah, e até tava pensando aqui, pô, será que não dá pra... Isso não é uma boa ideia pra criar um aplicativo, um software pra monitorar se tem algum site minerando, usando o seu processamento pra minerar criptomoeda? Mas aí você já cai no outro problema que é, se você desenvolver um aplicativo pra isso, esse aplicativo vai usar o processador pra tentar descobrir, ou seja, é complicado do mesmo jeito. Mas cai na história dos vírus também. Também ocupava um processador e o antivírus deixa a máquina super lenta pra identificar os vírus, né? Mas a maioria dos antivírus já consegue identificar alguns mineradores de criptomoeda. Já é considerado o 6º malware mais popular do mundo, o CoinHive, que é isso que a gente falou desde o começo. Mas já existem outros scripts também. O CoinHive faz mineração de Monero, não moneração de mineiro. Acho que a gente pode falar, moneração já simplifica tudo, entendeu? Olha aí. A moneração. Mas tem também o Bitcoin JS, que é de código aberto, bitcoinjs.org, que daí você pode ir lá instalar no seu site, enfim, coloca acho que direto a sua carteira. Mas o pessoal prefere utilizar o de Monero, né, Riga, que é mais eficiente, acho que tem um resultado melhor. O mais comum é ter mineração de Monero porque é uma criptomoeda que você consegue minerar de forma decente usando só a CPU. O Bitcoin, por exemplo, e o Ethereum, por exemplo, eles se beneficiam muito de GPU. Então, tipo, você não vai conseguir minerar Bitcoin com seu processador Core i, sei lá o quê. Core i7, mais fodão possível. Porque ele vai ser 50, 100, 200 vezes pior do que uma placa de vídeo intermediária da AMD ou da NVIDIA. Monero é uma moeda que dá pra fazer isso. Se você usar uma GPU em vez de uma CPU, você vai ter um ganho de, sei lá, 2 vezes. Não vai ser um ganho de 200 vezes. Então ainda é viável fazer isso. E rapidinho, só pra explicar por que isso acontece, pra quem é leigo, não entende a diferença entre CPU e GPU, são processadores, os dois são processadores, mas eles internamente possuem funções ou métodos diferentes, instruções diferentes, né? Cada uma dessas bibliotecas usa esses métodos da CPU e GPU, e na GPU os métodos são muito mais eficientes para esse tipo de processamento. Sim, porque GPU se beneficia muito de programação paralela, né? Então, tarefas que se beneficiam de vários núcleos, por exemplo, ficariam melhores com GPU. E outras que exigem maior processamento por núcleo, com CPU já funciona bem. Tem aplicações e aplicações, né? Você não vai conseguir processar direito, sei lá, os gráficos do GTA V com a CPU. Assim como você não vai conseguir calcular o pi tão rápido quanto com a GPU. Depende muito do programa. Agora uma dúvida, o Todd falou aí, citou, né, a questão do processamento, antivírus, adblockers, e aí me vem a questão também. E ativar mineração de moeda para quem usa adblocker? Vocês acham que é antiético também? Vamos ver se alguém tem coragem de colocar a mão no fogo. Eu acho que, assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, se usar adblock, tem mais que botar 3 threads, assim, usa o CPU em 300%. Dá pra pegar a GPU também? E pega a GPU também e instala automaticamente o aplicativo no celular do cara pra usar o processador do smartphone também, assim. Adblock bom, adblock morto. Não, tolerância zero.
Ai, cara, eu acho... Putz, é complicado. A pergunta já começa aí. Usar Adblock é ético ou não é? Ou é antiético? Já começa por aí. E daí pra frente eu acho que é só uma consequência dessa conversa. Sei lá, se o site consegue identificar se você já tá utilizando o Adblock e te dá alternativa do que você quer fazer, talvez isso seja um meio termo. Eu sinceramente, eu não acho que é ético em nenhuma das duas formas. Eu não acho que é correto em nenhuma das duas formas. E eu também sei que é completamente utópico achar que isso vai deixar de existir. É interessante porque essa questão do CoinHive, de minerador, acabou deixando mais evidente uma questão que às vezes as pessoas, os leitores, não sabem muito, que é essa questão de como trazer dinheiro para um site, né? Como que um site pode se manter pagando servidor e pagando funcionário. Atualmente isso depende muito de propaganda, mas todo mundo sabe que só depender de propaganda não dá certo. É preciso encontrar outras alternativas e entrou essa da mineração como uma ideia que acabou não dando muito certo porque foi mal utilizada. Existe, por exemplo, a possibilidade do paywall, como a gente vem falando. É meio curioso quando a gente conversa assim, entre as pessoas que a gente conhece, não vê ninguém que paga por conteúdo ou que paga por uma assinatura de jornal, por exemplo. Descobrir que muitos veículos de comunicação grandes, seja no Brasil, seja lá fora, estão apostando bastante no paywall e estão conseguindo atrair mais pessoas, atrair mais assinantes. Acho que foi uma executiva da Abril que falou, todo mundo achava que ninguém iria pagar por conteúdo, ninguém iria se dispor a passar por um paywall e pagar um valor mensal. Mas a questão é que se você pede, a pessoa paga. Isso, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon e ele também é o dono do jornal Washington Post, disse recentemente, as pessoas descobriram que o bom jornalismo exige recursos. Quanto mais eles apertam o paywall, mais as pessoas pagam, mais assinantes eles conseguem. Então isso está acontecendo com todo tipo de veículo, né? New York Times, Folha de São Paulo, o Financial Times divulgou recentemente que atingiu um número recorde de assinaturas que nunca teve na história do jornal, acho que 900 mil, incluindo assinaturas digitais. Mas aí a gente entra numa questão que lembra um pouco o Tecnocast anterior, né? Do bundle de bundles. Como que funciona para você pagar a assinatura de um jornal e de um site e de uma revista, e do mesmo jeito que a gente está tendo que pagar por assinatura de um serviço de streaming, Netflix, HBO Go e Amazon Prime Video e assim vai. Não dá pra pagar tudo, né? Pois é, mas aí já é o problema mais pra frente. O problema agora é, como convencer as pessoas, não exatamente convencer as pessoas a pagar, mas mostrar para as pessoas, fazer conteúdo custa dinheiro, custa caro, né? E precisa ser remunerado de alguma forma. Eu vi essa entrevista da diretora da Abril, eu tô tentando achar o número que ela disse, mas eu lembro que era alguma coisa em torno de 95% das visitas não são afetadas pelo paywall. Com Google, com visitante paraquedista que cai na sua matéria no Facebook. Eu não lembro se era esse número tão 95%, mas era uma coisa bem alta assim, sabe? Faz sentido porque a ideia mesmo é ser um paywall poroso. A mesma coisa que o New York Times faz há algum tempo, que é o link que eles colocam no Twitter, você pode entrar sem passar por um paywall, ou que eles colocam no Facebook. Eles também dão 10 notícias de graça por mês. Isso, e assim vai. Existe todo tipo de jeito de burlar, inclusive usando Adblock, mas existe todo jeito de burlar que eles não estão tão preocupados em fechar, porque a ideia é realmente ser um paywall poroso para deixar as pessoas entrarem, mas chegar a um limite e pagar, e é uma coisa que está dando certo. O New York Times, por exemplo, está em quase 2 milhões de assinantes, incluindo uma alta muito grande de assinaturas digitais por causa do paywall. E é uma coisa que, 95%, que não seja esse número, mas que seja um número alto perto disso, quem tá pagando o paywall é a galera que lê muito, que tá todo dia na capa do seu site. Então, ou seja, é o seu fã de verdade que, né, aceita dar dinheiro pra continuar consumindo o seu conteúdo no volume que ele consome, porque, que nem o Felipe falou, você já coloca aí umas metas, sei lá, 10 matérias grátis, 5 matérias grátis, né? Então, no final das contas, o seu tráfego não é afetado, você continua com uma audiência similar, mas quem acessa muito acaba pagando um pouquinho mais. Só que assim, é difícil a gente se basear em exemplos como o do The New York Times, sabe? Porque é um case, né? E cases são sempre extremos, assim. Cara, é New York Times, né? New York Times vai conseguir um resultado certamente muito diferente de todo o resto, assim. Que nem quando você pega, lá nos Estados Unidos tem bastante jornalista que fez seu nome na mídia, trabalhou em sites conhecidos de tecnologia, por exemplo. Aí o cara vai lá, lança um site só dele, onde todo dia ele posta algum destaque de alguma coisa que ele acha interessante, semanalmente alguma análise mais profunda, às vezes uma newsletter, às vezes um podcast,
e cobra a assinatura dos fãs para quem quiser acompanhar as notícias diárias, por exemplo, né? E a newsletter. E aí o resto você pode consumir de graça, é uma forma de marketing também. Esse cara é o cara que ele não tem tráfego para utilizar um minerador de dados, por exemplo, mas ele tem um poder de convencimento para conseguir uma assinatura. Primeiro porque assim, ele não precisa de muitos assinantes para se manter. Ele é uma empresa de uma pessoa só, né? Então basicamente ele precisa só de um salário para ele. Fazendo o nome dele ali, ele consegue fazer consultoria, outras coisas. Então esse é o lado bonito, né, da internet, o que ela possibilita. Agora, quando você pega um veículo maior, que posta notícia, que posta matéria que você vai ver também em outros lugares, aí você já precisa começar a ter alguns diferenciais, ter uma coluna, uma velocidade maior na hora de publicar as informações, né, enfim, ser melhor na apuração, enfim, você precisa ter diferenciais aí para conseguir conquistar esses assinantes num paywall. Um veículo que ele tem muito mais volume, ele tem que ter um sistema de pagamento diferenciado nesse sentido, igual você falou, Mobilon. Mas, por exemplo, comentando sobre pessoas que conseguem andar por esse lado bonitinho das coisas, o Neil deGrasse Tyson, ele tem o site dele, ele tem um podcast dele que é o Star Talk, ele é um astrofísico mundialmente conhecido, então ele consegue publicar, tem algumas coisas que são gratuitas e outras que ele tem ali o sistema de assinatura. Para esse tipo de pessoa, isso funciona dessa forma, ele consegue atrair esse público que é o público de fãs, que ele já tem um engajamento absurdamente maior, então ele consegue meio que fazer uma boa grana com esse tipo de sistema de pagamento. Mas você achar que isso se aplica a qualquer outro veículo de qualquer outro tamanho, realmente não funciona desse jeito. Então quer dizer que basicamente são soluções diferentes para tamanhos diferentes de veículo. Quando você tem um veículo muito grande ou pequeno de uma pessoa só com uma personalidade, alguém que seja mais conhecido, você consegue implementar o paywall de uma maneira mais realista. Para tamanhos intermediários, você precisa talvez fazer uma mistura aí de criptomoeda e de anúncios. Experimentando um pouco essa ideia de criptomoeda. Isso que eu ia falar, porque são poucos casos que eu já vi onde só a contribuição do usuário é suficiente para bancar a operação, né? Em sites de mídia, assim, de conteúdo, o maior gasto que a gente tem, na verdade, não é servidor. Isso aí é uma forma fácil de falar que a gente tem custo, sabe? O servidor do Tecnoblog, por exemplo, se você sabe fazer um servidor, montar um servidor, otimizar, o servidor do Tecnoblog a gente gasta $40 para sustentar 6,5 milhões de acessos por mês. Cada um paga 20 centavos, fechou. Então, mas aí, quem que paga o salário da equipe, né? Vira e mexe, aparece alguém que fala assim, porra, Tecnoblog, amo o Tecnoblog, mas vocês postam poucas matérias, posta mais. A gente tá postando, sei lá, 15 matérias por dia. O cara quer mais, então tá bom, dá dinheiro, sabe? Então, site de conteúdo... Peraí, calma, como assim? Você tem que pagar pra poder ler as coisas? Você paga as pessoas que escrevem pro Tecnoblog? Né? Nossa, que absurdo. Eu achei que as pessoas não faziam nada, ficavam em casa só fazendo isso. Né? Postadores de notícias. Nossos macacos treinados aí. Mas, enfim, as pessoas não têm noção, mas a parte que mais gasta dinheiro na empresa de conteúdo é mão de obra, é repórter. E, assim, como é um trabalho intelectual, não dá pra economizar. Você tem que pagar bem pra conseguir gente boa. E Brasil, né, gente? A gente tem bons profissionais, mas ainda assim é uma coisa rara. Em tecnologia ainda, eu falo Brasil por isso, né? A gente tá longe do Silicon Valley, a gente não tem contato de perto. Então é muito difícil, assim, achar um cara que é bom em jornalismo, que é bom em tecnologia, obviamente que custa caro, então não é simples não. Bem, como a gente disse, o CoinHive ele é descrito como o 6º malware mais popular do mundo. Então, claro que existem diversas ferramentas para bloquear esse tipo de script, se você está preocupado com isso. Existem algumas extensões para o Chrome que são específicas para bloquear criptomoedas, como o MinerBlock, o NoCoin e o Anti-Miner, que a gente vai colocar no post. Também os bloqueadores de anúncios, como o AdBlock Plus e o AdGuard, já estão bloqueando esses mineradores de criptomoeda, como o CoinHive. Inclusive, os criadores do CoinHive, quando eles criaram uma alternativa que tem um pop-up que avisa o usuário, que é o Auth-Miner, no anúncio desse novo produto, eles colocaram basicamente não nos bloqueiem, pelo amor de Deus, sabe? A página inicial do Auth-Miner é isso, né? Sabe? Por favor, não bloqueie. Dessa vez, a gente é honesto. Com o gatinho do Shrek, né, olhando pra você. Exatamente. E também existem alguns programas como o Malwarebytes, eles bloqueiam também os mineradores de criptomoeda nos navegadores. De qualquer forma, eu acho que
é só questão de tempo. Se esse negócio realmente se popularizar e virar febre de minerar criptomoeda no navegador dos usuários, acho que nada impede, por exemplo, do próprio Google botar um bloqueador ou avisar no Chrome, sabe? Assim como Internet Explorer 6. Pela primeira vez tinha bloqueador de pop-up, sabe? Que virou uma praga, virou um inferno. O próprio Google já vai, na versão nova do Chrome, vai ter bloqueadores de anúncio, né? Eles estão desenvolvendo ainda a melhor forma de bloquear os anúncios invasivos, definir quais são os anúncios invasivos. Sem bloquear o AdSense. Não, eu não sou... Gente, não vai bloquear todos os anúncios, né? Vai bloquear anúncios que são invasivos, que atrapalham a navegação, que são irritantes, né? Mas assim, com certeza eles já devem estar olhando pra isso também e lançar alguma atualização em breve. Até porque a sua mãe não vai saber instalar a extensão de bloquear minerador. A sua mãe não sabe nem o que é minerador de criptomoeda, né? Quanto mais um bloqueador. Tem mãe que não sabe nem o que é navegador, cara. Então. Clica na internet, ela abre a internet. Então é isso, esse episódio do Tecnocast vai ficando por aqui. O que vocês acham dessa discussão toda aí? Manda pra gente seus comentários, tecnocast@tecnoblog.net e a gente lê na próxima caixa postal. Você também pode continuar falando com a gente sobre esse tópico nas redes sociais. Em todas elas eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @VenturaFelipe e @ToadGeek. Não esquece de ir lá na iTunes Store, dar 5 estrelinhas, deixa o seu review pra ajudar a gente a divulgar o Tecnocast. Ou indica para um amigo também que ainda não conheça a mídia podcast ou que não conheça o Tecnocast. A gente vai ficando por aqui, mas voltamos com outro episódio. Aliás, o último episódio do ano, daqui 15 dias. Até lá! falou! Tchau, gente. Abraço! Mas isso vai variar pra cima ou pra baixo de acordo com o câmbio. Só um momento, pausa aqui que meu processador tá em 100%. Por que será? Sai do Pirate Bay, pelo amor de Deus. Isso tem que ir pros extras, por favor. Pior que é o Chrome, do 180% Chrome. Você tá no Windows? Não, Mac. Olha só. Ô, inferno. eu moro perto de 2 hospitais, gente, é complicado. Quero que seja o fechamento desse episódio, hein, Barba? A pessoa tá morrendo ali na ambulância. Coitado, né, cara? A pessoa cheia de dor lá, puta desespero, a gente rachando o bico aqui. Cacete, cara, para de esse barulho do inferno aí. Peraí, deixa eu falar de novo a frase. Gente, não tô falando que vocês são caros, tá? Eu tô falando que vale o que é pago, mas... O que eu entendi é que você elogiou o seu time, foi só isso que eu entendi. Ah, tá, então tudo bem. Entendi que meu salário vai cair. Eu não tava falando nada porque passou a trambulante. Ficou um silêncio, velho. Puta, falei merda. O pessoal falando, cara, que bosta, velho. O que a gente fala agora? Ei, inferno.